Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. CGCast pra vocês, cremosinho, gostosinho nessa manhã de domingo. Dale. Quente pra cacete, Mac. Saudações cavalarianas pra todo mundo aí, alvo à frente, fogo à vontade, hoje é nóis. Fala, Paulos. Quebrar tudo. E aí, Bo? Fala, Mac. Nóis, e aí? Bom, como é que nem o Langs fala? Bom dia, boa tarde, boa noite pro ouvinte, não sei que hora que tá escutando. Então é isso aí. Isso aí. Muito bom falar com vocês de novo. Meu caro ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, vamos repetindo o Langs. Hoje a gente vai fazer o primeiro de 2 programas sobre a expansão islâmica. Isso. E nós não estamos falando de agora, nós estamos falando de expansão islâmica lá nos idos da vovozinha. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas, Mac, você tem ainda um recadinho? Tenho um recadalho do Carilho aqui. Muito bem. Então toca o pau. Vamos nós. Esse é um retorno pro nosso ouvinte, o primo do Flávio Nishida, que eu tinha anotado no papel, mas eu perdi o papel e esqueci o nome dele. Alon, ele aí mesmo. Primeiramente, obrigado pelo retorno, tá? Esses retornos são muito importantes pra gente sempre melhorar o nosso trabalho. Sobre os comentários, tem 2 partes do comentário. Comentário sobre o episódio T-34 e sobre as Falklands. Cara, não sei se eu fui claro o suficiente, se eu não fui, me desculpa, mas a questão comparativa do T-34 com o Cascavel, e aí eu lembro só o Cascavel tem torre, o Urutu tem a blindagem ali para o operador de metralhadora, e o blindado brasileiro que capota sozinho no asfalto é o Guarani. Mas beleza, é normal de misturar, de confundir. A questão é dos primeiros modelos ali do T-34, que realmente não tinham aquele cesto da torre que o Cascavel tem por padrão. Tá? O T-34-85 já vinha com isso, esse problema foi corrigido. Então a questão comparativa é nesse ponto aí. Claro que a gente sabe, o Cascavel é um veículo blindado de reconhecimento, não é um MBT. Então funções diferentes, construção diferente, blindagem diferente, qualquer outro aspecto realmente fica muito difícil de comparar, porque são veículos feitos para situações diferentes e tem aí uma boa distância de tempo entre o planejamento, execução e condições de produção desses blindados, mas a questão comparativa é justamente por aí. A questão da quantidade de abates realmente também é como aquilo que a gente falou. Panzer é uma palavra que traduzida é simplesmente blindado. Então, da mesma forma que você tinha diversos modelos de blindados alemães, o desempenho do T-34 variava bastante em função de qual era o adversário no momento. A superioridade do T-34 não era absoluta e muitas vezes ele realmente ganhava pelo número. Então, a questão lá que eu comentei também de 3 a 4 T-34 baixados para cada baixa de blindado alemão, era por ali mesmo, tá? Então, isso pode ser conferido em documentos oficiais, relatos de batalha, documentos liberados, comentários liberados até pelo próprio Exército Vermelho. Então, a gente não está querendo desfazer do T-34, tirar a importância dele, a gente comentou isso várias vezes no episódio, mas é isso aí. Sobre o uso do T-34 na Coreia e no Vietnã, a gente chegou a comentar mais pro final do episódio, em situações até posteriores, onde foram relatados T-34 em situação de combate. Então, tá mais lá no finalzinho. Fechando essa questão do T-34, tem um comentário sobre a Guerra das Falklands. E daí, eu preciso lembrar para quem já acompanha a gente faz um tempo, ou se não, passar informação para quem acompanha a gente há pouco tempo. A gente tem um episódio sobre as Falklands, mas foi um dos nossos primeiros episódios. Então, a dinâmica tá bem diferente do que é hoje, o som tá bem diferente do que é hoje. Acho que vale a pena dar uma espiadinha, porém, a gente vai voltar nessa guerra, tá? A gente vai em breve fazer um outro episódio aí, mais completinho, de repente, ou abordando outros aspectos, ou retomando, ou vendo se a gente consegue uma entrevista. Mas vamos reelaborar esse assunto da Guerra das Falklands. Muito bom, então tá bom, vamos falar agora do que realmente interessa, que é a primeira fase da expansão islâmica, ali a partir do ano 600 depois de Cristo, ali no século 7, e a gente está falando de um período conturbado, logo depois da morte do profeta Maomé, e aí assim que o Maomé veio a óbito, assim que ele foi sambar no colo do capeta,
começaram as lutas internas para saber quem é o desgraçado que vai substituir o Maomé como o grande líder, grande profeta da religião islâmica. É por aí, né, Paulus? Isso. O Maomé morreu em 632 e já entrou a liderança islâmica, caiu no colo de Abu Bakr, que foi um general de Maomé, né, que fugiu com ele de Meca para Medina em 622, quando foi fundada a era islâmica de fato, que foi a mudança de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. O que acontece? Esse é o fugido. Vamos dar só um contexto para... Toca o pau, isso aí. Só para a gente mandar um pouco antes, só para a gente entender um pouco de... Vamos supor, a gente vai citar beduínos, né? Beduínos como nômades do deserto da Península Arábica, que são os povos que habitavam a península naquela época, e já tinham fontes desde os assírios, né? Desde 2000 anos antes de Cristo, desses povos nômades do deserto, só que geralmente essas fontes citavam mais as características deles de incursões. Chegavam, roubavam, faziam aqueles famosos raids, as incursões, e voltavam para a vastidão do deserto. Então, pouca história política também esses árabes da península teve na história, vamos supor, no começo da era cristã. A gente pode lembrar até o caso da princesa Zenóbia, que teve um reino em Palmira, como um exemplo assim, de um pequeno estado árabe que foi criado, que deu até trabalho para o imperador Aureliano em 272 para destruir esse reino que tinha capital em Palmira, mas já mostrava que os árabes já tinham a capacidade de se juntarem e criarem uma sociedade de cultura própria. Mas nos séculos V e VI, para a gente ir já entendendo um pouco, os impérios que estavam ali na região eram o Império Bizantino, né, o Império Romano, e o Império Sassanida, que era o Império Persa. E eles tratavam com esses nômades e essa fronteira com o deserto real através daquelas nossas famosas buffer zones que a gente comenta hoje em dia, que nem a Coreia do Norte é um buffer zone da China comunista com a Coreia do Sul capitalista. Então, o Império Bizantino tinha os Gassanidas como um povo árabe cristão, como um buffer zone. Então esses Gassanidas tratavam com esses nomes do deserto, não só em termos comerciais, como até diplomáticos, e os Sassanidas usavam os Laquimidas, que também eram cristãos, mas eram cristãos de acho que até Constantinopla tinha esse povo como hereges, não sei, mas enfim. E esses beduínos, eles viviam em tribos, não estados, né? E essa tribo, a gente tem que entender que era a sociedade deles, a Umma, que hoje, depois começou a ser chamada Umma, como a comunidade muçulmana criada por Maomé, mas antes, cada membro da tribo achava que era descendente de um ancestral comum. Uhum. E essa sociedade árabe, na época, era em volta desse cosmo da tribo e do parentesco, né? Então, esse era o ambiente social. E você morando no deserto, se você não tem parente, você tá ferrado, você tá fudido. Então, você tem que ter o parentesco, a tribo que era uma naquela época. Então, a fé islâmica que entrou com Maomé substituiu esse tribalismo como o islamismo sendo esse agregador. Então, em vez de esse ponto comum, né? Esse ponto comum entre as pessoas, que juntava as pessoas. Então, em vez de ser, vamos supor, a ancestralidade, passou a ser a religião. Mas falando um pouco de Maomé também, ele nasceu mais ou menos em 570, ninguém sabe mesmo quando que nasceu, sim, exatamente, né? Ele nasceu em Meca, numa família até conhecida, rica, mas não influente. E lá para 600, 610 ele começou a pregar, mas não arrumou muita gente, não. Arrumou mais, era parente e mais uns gatos pingados. E o que acontece? Ele arrumou foi mais inimigo. O cara veio com aquele papo de que não podia encher a cara, não podia casar com quantas mulheres quisesse. Eu falo, só 4 aí, no máximo. E se tiver condição de manter ainda, claro que ia arrumar encrenca.
Dessa época aí, ó. Ele arrumou mais inimigo que amigo. A verdade é essa, correram com ele. Quando eles já estavam, a tribo Quraysh, que era a tribo dele, mas que já estava cansada de ver ele pregando, porque ele pregava... o que nós já falamos, nós não vamos entrar, não vamos discutir, que a gente fala de história militar, a gente não fala de teologia. Então, mas ele basicamente falava que, poxa, não há divindade além de Alá, né, que era o Deus, e que ele era o profeta, no caso Maomé. Ele era o cara, né? Só que ele era o mensageiro, ele era o escolhido, pelo anjo Gabriel, para falar as mensagens de Alá para o... pregava lá, né? Aí ele... Em 622, o caldo entornou pro lado dele, só que ele teve uma sorte muito grande, que uma tribo estava tendo muitas disputas internas e chamou ele para mediar. Então ele se mudou em 622 para Medina, onde essa tribo ficava, e lá houve essa mudança junto dos seus seguidores. E lá é o começo da Era Islâmica. Então, ele ficou 10 anos nesses 10 anos, ele teve uma batalha contra a tribo Quraysh, que foi a Batalha de Badr, em 624, onde 300 muçulmanos derrotaram 1000 guerreiros da tribo Quraysh. Isso, as fontes islâmicas são muito mais, elas falam muito mais em... Elas não pregam muito, elas pregam os fatos, mas usam muito mais, como que eu posso dizer assim, em meios de poesia, mas exaltando a fé, que eles venceram a batalha por causa da fé, e não os fatos de verdade. Mas o que nós temos é que em 626, no caso, Maomé é derrotado em questão, e em 630 ele conquista Meca, ele volta para Meca e conquista da tribo Quraysh. Em 632 ele morre. Aí a gente entra naquele ponto que você falou, Bu. Entra o Abu Bakr, que estava junto do Maomé quando ele foi para Medina, em 622, e ele virou o novo califa, que foi o novo líder da fé islâmica. E para a gente entender esse episódio, para entender a expansão islâmica, a gente tem que entender muito bem esse ponto. Porque... das duas umas, o que sucedeu mantinham os beduínos que agora, junto da fé islâmica, eles ficariam enclausurados na Península Arábica, ou eles iam se espalhar pelo mundo da forma que foi. E o que aconteceu? Abu Bakr foi escolhido para liderar os muçulmanos, e ele foi marcado pela guerra contra os apóstatas. Tem que até falar direito. Que eram... O que acontece? Muita gente tinha a influência de Maomé e da fé islâmica na Península Arábica. Precisamente, na verdade, no leste da Península Arábica até o sul. E com a morte de Maomé, esse status quo, essa influência, começou a entrar em xeque. Então, muitas tribos falavam, será que eu preciso pagar a jizya, que é a taxa, o imposto? Será que eu preciso mesmo? Eu vou eleger um líder próprio, um califa próprio. Eu não vou eleger, não é o Abu Bakr, meu califa. Então, e aí que o pau come, né? Aí que o pau come, que eles falaram assim, se a gente não mostrar o nosso poder e demandar que eles prestem aliança, continuem prestando aliança, nós vamos, como se diz... sumir aos poucos, com as velhas rivalidades que ocorriam na Península Arábica. Então, o que eles escolheram? Eles escolheram demandar, né, que eles continuassem com a aliança, e se não continuassem com as alianças, com aliança eu falo com os islâmicos e com a religião também, dos que aceitaram a religião e daqueles que não aceitaram, mas aceitaram a pagar os impostos. Então... eles falaram, não haveria como ser muçulmano sem prestar respeito a Meca e Medina. Então, eles fizeram a força militar. Então, Abu Bakr mandou até a espada de Maomé, no caso, que é Khalid bin al-Walid, que foi um grande guerreiro do começo da expansão islâmica, que mandou ele para botar ordem e manter o status quo. Essa escolha foi racional, porque
na política árabe, nunca sobrevivia, você não conseguia sobreviver na península com a tradição que os beduínos tinham de incursões. Se todo mundo estava numa religião, você não conseguiria quem, né? manter o status quo através das incursões, que era das fontes de rendas. Exatamente, eu não vou saquear um irmão meu que é muçulmano. Então eles, meio que a política deles, meio que expulsaram eles para fora da Península Arábica. Então, quando Al-Walid terminou essa guerra contra os apóstolos e manter o status quo na Península Arábica, ele já foi mandado para o Iraque com 500 homens para levar a justiça e a religião islâmica para naquela região onde, na verdade, era uma região onde o Império Persa e o Império Romano se digladiavam. Heráclius tinha conquistado a Síria há pouco tempo e eles aproveitaram com esses dois impérios cansados e entraram em cena. Só para situar cronologicamente, essa sequência de conflitos entre romanos, orientais e ocidentais, e persas, vem do ano 92 a.C. e só terminou no ano 628, com a Guerra Bizantino-Sassânida, que foi de 602 a 628. Então a gente tem 700 anos de romanos e persas se matando, e nessa última guerra bizantino-sassânida o desgaste foi muito pesado, tanto dos bizantinos quanto dos persas, e o pessoal do Al-Walid agradece. Exatamente, é isso que eu ia falar. A região estava tão solapada por esses conflitos que eles até que... Isso a gente tem que fazer o juízo de direito também, que isso também foi um grande motivador da expansão islâmica e da população aceitarem eles também, porque eles matavam cristãos, desecravam igrejas, como eles fizeram no Egito cristão, e na Síria também bizantina, porém, muitas dessas populações também recebiam eles como libertadores. Então isso ajudava, como ajuda hoje, ajudou também em 600 depois de Cristo. Isso é história, história estratégica, mas essa escola histórica, né, que são coisas que nunca vão mudar. Então, desde 92 eles já lutavam, e nisso entrou o Al-Walid. O que acontece? Eles já saíram da Península Arábica, invadindo a Síria pelo lado esquerdo e o Império Persa no lado direito. Então eles já atacaram os bizantinos e os persas de uma vez só. E aproveitando a fraqueza dos impérios, eles conquistaram vitórias, e as operações na Palestina e na Síria acabaram com a batalha final no rio Yarmouk, em 636, que nós vamos falar agora, que foi uma batalha entre Al-Walid, que foi em ajuda do outro, o nome do outro general muçulmano, Al-Az. Como é que é? Eu não sei falar. Eu não sei falar esse nome, não. E eu vou deixar esses nomes tudo pra você aí, viu, Bu? Tem um nome grande aqui que você vai ver. Eu vou demorar uns 4 minutos pra terminar. É porque eu nem botei o nome todo do Maomé. Mas essa batalha do rio Yarmouk foi uma batalha decisiva, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, você até comentou, eles começaram ali pelo sul do Iraque, região do Savad, e foram pulando em direção à Síria, né? Acabaram com Damasco, né? Conquistaram Damasco, Batalha de Fá. Então, a expansão neste momento islâmica era muito rápida e muito eficiente, né? Muito eficiente, porque a gente tem que entender também que eram soldados sob ordens, não era que nem, vamos dar um exemplo assim, das tribos turcos seljuques, vamos supor, já na Batalha de Manzikert, já falando um pouco do nosso próximo episódio. Era aquelas expansões que iriam, que nem as tribos bárbaras, que levavam a família, levavam todo mundo, a sociedade ia junto, e vivia atrás, e os guerreiros na frente fazendo batalha. Não, isso aqui já eram soldados sob ordens,
expressas de conquista. E não era essa migração em massa. Então, era uma máquina militar muito eficiente. Nós estamos falando de uma expansão militar nos moldes antigos. Isso. Você pega o teu exército, leva onde você quer conquistar, conquista. Te pega seu exército, leva para o próximo, deixa atrás guarnições para poder manter a lei e a ordem e vai de um lado para o outro fazendo isso. Exatamente. É diferente do que nós podemos até um dia no CGCast comentar sobre a atual expansão islâmica que não tem nada a ver com isso. Isso, exatamente. E vale lembrar também que, como eu falei, que a região também estava solapada. Muita gente abraçou não a fé islâmica, mas os libertadores, mas muita gente também foi morta também, desecrada pelos exércitos também, que a gente conhece também o que vem junto do terror que um exército causa. Principalmente o exército muçulmano, ele agia muito também no imaginário do terror, que ele entrava na cabeça das pessoas. Não é à toa que Heráclios, já prestes a ter a batalha final no rio Yarmouk, ele, chamando todos que seguravam a cruz no Império, falou que, olha, lutem pela sua região e pelas suas mulheres. Porque se você perder, vocês vão perder as mulheres de vocês, elas vão virar escravas sexuais, tudo. Não é à toa que a expansão islâmica criou um mercado escravo no norte da África muito grande. Muito grande. E desenvolveu a economia também, né? À toa que depois, no fim da Batalha do Rio Yarmouk, 636 até 73 anos depois, eles já estavam no Atlântico. Eles já tinham cobrido todo o litoral do norte da África. Mas falando... Posso fazer mais um pontinho aqui? Esse negócio de alguns povos receber eles como libertadores. O que acontecia na parte sul ali do Império Romano do Oriente era um conflito bem expressivo entre os católicos e os chamados monofisistas na época. Explicando um pouquinho, os católicos afirmavam que Cristo tinha duas naturezas, sendo tanto humano quanto divino. Os monofisistas acreditavam que ele tinha uma única natureza, em parte humana e em parte divina. Hoje em dia não faz muita diferença, mas na época dava morte. Como esses povos do sul-sudeste do Império, na época, falavam árabe e aramaico, que é bastante similar ao árabe até, quando chegaram os muçulmanos que, falando essa língua árabe e que aceitavam esta crença diferente mediante pagamento de imposto, acabou a briga. Então, em vez de eu morrer, eu pago um imposto e tá tudo certo, ok, segue a vida. A mesma coisa ia acontecer no norte da África depois, com tantas vertentes cristãs que não eram aceitas em Roma ou em Constantinopla, que acabaram ficando nas periferias do Império Ocidental que se desmontou, que tinham essa identificação também. Eles passariam a ser aceitos mediante condições em vez de simplesmente serem perseguidos e mortos. Isso aí dá pra ver, tanto que ajudou a eles conquistar, mas ao mesmo tempo você me lembrou, Mac, da hierarquia de quando os muçulmanos, eles na expansão, que era você aceita a fé, se não aceitasse você paga o imposto, e se você não pagar imposto você vai ter a guerra. Então era metade do período funcionava desse jeito, e da outra metade funcionava do bom grado, do povo aceitava, mas quem não aceitava também entrava na espada. Ainda tinha opção. Ainda tinha, mas não todos que tiveram isso. Exato. Mas falando da batalha em si, Yarmouk foi o encontro final das forças bizantinas e árabes em 636. Eles tiveram uma campanha já de uns 2-3 anos, onde os exércitos de Al-Walid foram derrotando os bizantinos, os romanos bizantinos, e só que Heráclios achava que eles iam... O que acontece? Que a natureza beduína, eles vão chegar lá, vão pilhar e vão voltar, vão embora. Não. Eles estavam lá e o exército de Alás, né? Não é não, boa, assim, Alás?
Alá estavam lá para conquistar mesmo. E falando da batalha em si, eles se encontraram depois dessas operações, depois do exército de Teodórios, que era irmão de Heráclios, perder Damascus e os árabes subirem até depois de irem ao norte de Damasco, depois voltaram para a região da Jordânia, ali no rio Yarmouk, onde encontraram o exército bizantino pelo última chance, né, vamos dizer assim. E é interessante que esse último exército bizantino ele era muito heterogêneo. Eram armênios, eram árabes, eram gregos, lembrando que o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Exatamente. E uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos, exatamente. Enquanto que o exército árabe era unido, mais homogêneo pela religião e também pelas tribos também, que eram tribos mais homogêneas. Eles podiam ter alguma mudança nas tribos, vamos supor, várias tribos serem heterogêneos, mas cada tribo tinha uma homogeneidade muito grande. Então, isso ajudava. Pois é, e daí pouco faz a diferença de número. Conta-se aí mais ou menos 100 mil bizantinos dividido em um monte de pequenas unidades autônomas praticamente, contra uma estimativa de 15 mil a 40 mil muçulmanos ortodoxos, que era praticamente um bloco. Isso, exatamente. E entraram na batalha Varran, que era o general armênio, que era o herói das batalhas contra os persas, que teve a incumbência de ser o general dessa última batalha contra Al-Walid, e foram 6 dias de batalha, só que nos primeiros 5 dias, até numa batalha em si, se parece como uma campanha, como vários encontros, pequenos encontros, até a batalha final. Nessa batalha em si também, foram vários encontros até o encontro final, no 6º dia. E no 6º dia, foi interessante que no 4º dia de batalha, teve escaramuças desde o primeiro dia, lógico, mas não um encontro fatal. Mas no Aceitou, mas não engajou. Isso, exatamente. Mas no 4º dia, parece que uma das alas dos muçulmanos conseguiram penetrar em uma das alas dos bizantinos. E os arqueiros, para tentar cobrir a retirada dessa ala que foi transpassada, eles gastaram quase que todos a carga de flechas. E isso ficou conhecido como o Dia dos Feridos ou o Dia dos Olhos Perdidos nos muçulmanos, porque eles tiveram muitos feridos por causa pelas flechas, e principalmente eles chamam de Dia dos Olhos Perdidos. Isso é meio macabro. Mas enfim, é macabro. Mas o que acontece? No 6º dia foi o encontro final, e a infantaria pesada cristã, é importante notar que eles foram lutar acorrentados, jurando lutar até o fim por Cristo, pela cruz e pelas 4 igrejas, que era a fé naquela época. Então eles foram acorrentados, essa infantaria pesada. Mas assim, correntados como? Desculpa, eu não entendi. Todos acorrentados, como um bloco. Um no outro. Um no outro, acorrentado um no outro. Grupinhos de 10? Eu não sei se todos estavam acorrentados, mas a maioria estavam. O que as fontes falam assim, é que eles foram acorrentados com aquele juramento de lutar até a morte. Então é aquilo de não fugir e tal. E realmente lutar até a morte, porque no 6º dia, Al-Walid conseguiu segurar o centro e uma ala dos bizantinos e pegou a outra ala e cercou através da cavalaria. E isso, junto da tempestade de areia, separou a cavalaria bizantina da infantaria. Então, essa infantaria foi empurrada por umas ravinas perto do rio Yarmouk, e nisso os muçulmanos terminaram terminaram o serviço, né? Matou todo mundo. Matou todo mundo. Até nas fontes, até a infantaria pesada acorrentada ficaram até o final. Isso foi já de madrugada que os muçulmanos terminaram o job, né, o serviço. E aquele negócio foi uma linda batalha, morremos todos. Exatamente. Né? A não ser os que já fugiram. Heráclios depois não sabia o que fazia. O que fazia? Segura aqui, fica em Antioquia e tal. Foi embora, foi para Anatólia.
fez aquela estratégia de terra arrasada e deixou a região como mais fácil para o valer de conquistar, né, a Síria em si, e ficou aquela fronteira entre a Anatólia e a Síria que ficou por um bom tempo, né, como essa fronteira, essa linha de frente entre os sírios e entre os muçulmanos e os bizantinos. Mas vale lembrar também outras histórias. Tem os 60 de Gaza, que também foram 60 soldados cristãos que lutaram contra o exército grande, que seguraram o forte de Gaza por um certo tempo e depois eles sobreviveram. E no caso, Alás queria que eles se convertessem, eles não se converteram e todos morreram. Tem várias histórias assim de... Fica bonito no meio do caminho, chega no final, morreram todos. E daí já só para quantificar, de 100 mil bizantinos no início, 50 mil faleceram, de 15 a 40 mil muçulmanos, 4 mil só morreram, o resto continua a campanha. E isso a gente tem que, é bom sempre a gente falar dos números, a gente tem que sempre falar que, qual que é uma conclusão e a importância de Yarmouk. Se eles fossem derrotados, os muçulmanos, provavelmente eles teriam voltado para a vastidão do deserto e teriam ficado por lá. Eles se deram bem. Em 636 teve a Batalha de Qadisiyah contra os persas e eles venceram também. E talvez eles teriam expandido ao leste e talvez demorariam a expandir ao oeste. Mas essa Batalha de Yarmouk foi que nem abre a torneira. Aí estourou o cano. Aí, meu amigo, aí foi embora e em 73 anos o caboclo já estava lá na beira do Atlântico. Não, e aí, só para o nosso ouvinte ter a ideia, esse local, Yarmouk, ele fica ali na área do Levante ou do Oriente Médio, entre Israel, Síria, Líbano e Jordânia. E com essa conquista, os árabes simplesmente conquistaram toda a área do Levante. E a área do Levante permaneceu muçulmana por um longo período de tempo, e a partir daí houve uma expansão, onde você tem, como você falou, né, Paulo, chegaram até o Atlântico e também foram ao norte para poder fazer o que a gente vai falar agora, que é o cerco de Constantinopla. Isso. Eles expandiram para o norte da África e expandiram em direção ao leste, ao Oriente. Tem uma timeline bem pequenininha que mostra o tanto que era eficiente essa expansão militar muçulmana. Em 634 começou as operações na Pérsia Sassanida, né? Em 636 teve Yarmouk, que nós falamos agora. Em 637 e 645 eles conquistaram toda a Síria bizantina. 639 até 641 toda a Mesopotâmia bizantina já era muçulmana. De 642 a 643 eles já estavam na Cirenaica em Trípoli. Então a expansão no norte da África em pleno curso. Em 649 e 656, a expansão marítima deles, eles já estavam dominando a arte militar marítima e já estavam conquistando Chipre em 649, a Sicília em 654 e a ilha de Rhodes. Perdão, Sicília em 652 e a ilha de Rhodes em 654. Ao mesmo tempo, os exércitos muçulmanos estavam invadindo o Afeganistão em 652 olha aí, tô até me perdendo. De 652 até 664, 657 até 661 teve guerra civil e em 661 eles alcançaram a Índia. Então dá para ver que a máquina muçulmana não parou de forma alguma. Isso tudo sem pólvora. Sem pólvora. Só na base da cavalaria, essas expansões em longa distância, do estribo. E não era nem aquela espada que chama cimitar, né, na época. Era outro tipo de espada, mas foram. E nós chegamos à nossa segunda batalha, que é o cerco de Constantinopla, 717 e 718. Vale lembrar que esse é o segundo cerco de Constantinopla, que já teve o primeiro cerco de Constantinopla de 674 a 678. Foram 4 anos, mas não são poucas fontes sobre ele.
Mas isso já dá para mostrar tanto que Constantinopla já era um preço, já era um prêmio para as tropas e para os exércitos muçulmanos. Tem até um quote, né, que o Maomé falou, uma frase que ele falou que com certeza eu não sei como é que falei assim, como é que é um quotation, eu não sei. Ele falou que com certeza Constantinopla será conquistada. Abençoado será o comandante e o exército que a conquistará. Não é à toa que o governador da Síria na época, do primeiro cerco, já tinha mudado a capital para Damasco para ficar já perto de Constantinopla. E ele prometia recompensas, honras, remissão dos pecados a todos os muçulmanos envolvidos na conquista de Constantinopla. Então já dá para ver que Constantinopla já era um preço até não é à toa que foi até 1453, né? Essa brincadeira aí entre cercos, ataques, enfim. Mas as incursões na Anatólia já aconteciam já desde a batalha do fim da batalha de Armuk. Então, 715, os muçulmanos montaram uma grande expedição para tentar conquistar, para cercar Constantinopla e conquistar a capital bizantina. Então, agora que eu dou um ganchinho de novo. Pode falar. Tem um vácuo grande aí, de 678 até 715. A gente tem uma expansão islâmica muito forte nesses primeiros anos aí, desde Maomé até essa fase final aí dos Califado anos 670. Omíada. Isso. Só que no ano 680, o Califado Omíada caiu na Segunda Guerra Civil Muçulmana. Então deu um tempo aí de paz pro Império Bizantino. Que eles estavam lutando entre si, né, Mac? Estavam lutando entre eles, exatamente. E o grande confronto, na minha opinião, nesse período foi a Batalha de Karbala, no dia 10 de outubro do ano de 680, no atual Iraque. Aconteceu o rolo todo ali. E essa batalha frequentemente é acreditada como o grande evento que marcou a ruptura definitiva entre as atuais seitas xiita e sunita do Islã. Como é o nome da batalha, então, Mac? Repete aí pra nós. Batalha de Karbala. E isso deu um fôlego danado para os bizantinos, que já sofriam no fronte norte com os avares, com os eslavos, com os búlgaros, que comiam eles também no couro. É isso aí. Então deu um fôlegozinho. Deu, exatamente. Não é à toa que saíram. Perderam foi nessa época que o primeiro cerco não deu em nada. É isso aí. Mas assim, vamos tentando trazer todo o contexto do cerco de Constantinopla. A gente tem uma grande expansão islâmica, através ali toda a área do Levante, do Oriente Médio, em norte da África. Mas na cabeça dos líderes islâmicos, Constantinopla era o grande prêmio, né? Exatamente. Vale isso me parece um pouquinho também com Stalingrado. Né, Stalingrado, que tinha essa coisa de ser a cidade de Stalin e precisar ser conquistada, e que teve o fim que teve. E vocês vão ver que o cerco de Constantinopla, o resultado da batalha é muito parecido, né? Os árabes chegaram lá para conquistar Constantinopla e acabaram com uma vitória decisiva de bizantinos. Isso. A sorte é que os muçulmanos, depois que os otomanos, tiveram 700, 800 anos para conquistar Constantinopla. Wehrmacht, coitada, teve 6 meses e rodou, virou picolé. Aí, ó, quem gosta de falar, o Strash que gosta de ficar me chamando aí de picolé aí por causa do cerco lá do Stalingrado. Mas vamos lá. 715, depois desse vácuo, é importante falar, começou os planos da expedição e chegou as notícias para então o imperador bizantino, que era o Anastácio II, porque todas as florestas de cedro do Líbano estavam sendo consumidas. Ou seja, os muçulmanos estavam montando
uma nova marinha. Então o Anastásios, naquela época, ele já fortificou mais Constantinopla, colocou catapultas, outras armas de cerco, criou depósitos de comida. Todos os cidadãos que não conseguiriam guardar comida para mais de 3 anos, se eu não me engano, eles foram reassentados em outras localidades. Então, Anastácio II criou certas medidas para se defender dos muçulmanos. Só que vale lembrar também que teve um período de anarquia antes do cerco no Império Bizantino. A anarquia que eu falo... Ainda teve isso, que foi uma falta de liderança e uma falta também de racionalidade muito grande na política bizantina. Então, só fazendo um arremedo para entender como que Léo III, que foi o imperador que venceu a batalha, chegou no trono bizantino, de 711 a 713, as fronteiras do Império Bizantino estavam pegando fogo. Os búlgaros no norte, os muçulmanos no sul, e também pelo mar Mediterrâneo, pressionando o Império Bizantino, e até que os árabes tomaram a Cilícia e apontaram em pontos ali na Anatólia. O exército bizantino se amotinou e mandou o imperador para as cucuia, mandou embora, que era o Filípicos, e colocou o Anastácio II no trono. E o Anastácio II ficou no seu lugar de 713 até 715. Aí Anastácio II fez uma série de reformas, e essas reformas desagradou o exército bizantino, que retirou ele do trono, se amotinaram, retirou ele do trono e colocaram outro imperador, no caso Teodósio III. Teodósio III ficou de 715 até 717, que com o início da invasão islâmica, o povo achou que ele não estava, como se diz, lidando com a invasão como deveria ser, e botaram o Léo III de Isáuria, que é uma região ali de Isáuria é sacanagem, mas é uma região ali da Anatólia, que na verdade o nome dele era Conon. E esse cara era inteligente pra cacete também. Porque o que acontece? Conon, né? Não é o Conan, não. Conon. Tá. É um cara que nasceu em meio a esse conflito entre os bizantinos e os muçulmanos, que ele nasceu bem na fronteira entre a Anatólia e a Síria. Então, essa arte militar estava incrustada nele desde o início da vida dele. Então, o Conon, ele já tinha essas atribuições militares, já eram acreditadas a ele, então ele já era um general no exército bizantino. E na época que Maslama, que no caso era o irmão, acho que era do califa na época, que estava com a incumbência do cerco de Constantinopla, no caso ele ainda estava com os exércitos em terra, ele encontrou o Conon, e o Conon falou: vou encontrar esse cara. Encontrou ele e falou: não, vou fazer o seguinte, eu vou trair os bizantinos, vou abrir os portões de Constantinopla para vocês, vão ficar acordados nisso. E Maslama falou: beleza, olha que beleza, já fizemos o futuro, vamos conquistar Constantinopla sem muita ajuda. Sem muito ajuda não, mas sem muito trabalho. Conon voltou para Constantinopla. Nesse inteirinho de 2 anos ele já virou imperador bizantino. E quando os emissários mandaram a mensagem para ele: aí você vai abrir os portões, eles mandaram eles tomar no cu. não vou abrir, você tenta vir aí. This is Constantinopla. Não vou abrir não. Ficou rio da cara deles. Aí o Maslama ficou pé da vida e então beleza, começou o cerco em 717, agosto de 717. Aí vale lembrar que o cerco começou com tropas árabes que estavam cercando por terra, né? Porque o nosso ouvinte depois pode olhar no mapa, Constantinopla ficava numa península, assim, meio que que dava caminho para o mar, era o Estreito de Bósforo, né? Isso. Então os exércitos árabes cercaram no ocidente por terra e tentaram cercar pelo mar, porque Constantinopla, todo mundo sabe, e
todo o cerco de Constantinopla, se as vias marítimas continuarem abertas, não vai ter cerco nenhum. E os árabes falharam em cercar pelo mar Constantinopla por 2 fatores. Primeiro, porque tinham 2 torres em pontos estratégicos já ali no Estreito de Bósforos com corrente, que deixaram de manobrar muitos navios muçulmanos naquela época, e também pelo fogo grego, que muita gente às vezes acha que ainda conversa para boi dormir, mas o fogo grego existia. Pelo amor de Deus, gente, existia. Então teve o fogo grego, as tropas que estavam vindo via marítima não conseguiram aumentar as tropas que estavam aquarteladas, né, já na parte ocidental de Constantinopla. O que aconteceu foi que mas ficou um período de dúvida, porque as vias marítimas estavam abertas, então Constantinopla continuava a sobreviver ao cerco e as tropas muçulmanas aquarteladas. Então, eles sobreviveram ao inverno, esses muçulmanos. Maslama pediu ajuda a Omar II, que agora era o novo califa, e ele levantou uma marinha nos portos de Alexandria e nos portos da Líbia, e mandou, na primavera do ano seguinte, ajuda a esse exército. Só que, de novo, Léo III, com a sua marinha, com a marinha bizantina, ele se fortificou cada vez mais, deixou sua marinha cada vez mais forte, conseguiu emboscar essa marinha muçulmana. E o que acontece? Não conseguiram atingir o exército árabe que estava em terra e voltaram. E nisso, dos 2.560 navios que voltaram, porque o cerco já estava quase perdido, e vale lembrar, Léo III também fez uma aliança com os búlgaros, que eram inimigos dos bizantinos. Isso que a gente tem que ver como que a diplomacia bizantina era, vamos dizer assim, bem efetiva. Os búlgaros atacaram os árabes pela retaguarda. Então o cerco já tinha ido para o saco. Então a marinha já estava voltando, porque não conseguiu alcançar as tropas em terras, e teve uma tempestade e uma erupção de um vulcão na ilha de Santorini, onde muitas cinzas atingiram, isso aqui que as fontes contam, vale lembrar, né? Atingiram os navios. Então, na verdade, sobraram 10. Como os bizantinos conquistaram 5, apenas 5 navios chegaram em Alexandria. Então, só piora, cara. Piora a situação. E o negócio é o seguinte, essa batalha, 717, foi uma conclusão. Foi a primeira vitória dos cristãos, de fato, contra o Império Muçulmano. Tudo bem que o Império Muçulmano já tinha passado por, que nem o Marco falou, por guerra civil e tudo. Mas foi... os apertos internos. Isso, mas conseguiu parar as forças muçulmanas quando elas ainda estavam com um ímpeto muito forte. Então essa foi uma vitória muito grande. E tem uma briga entre fontes para falar, vamos supor, quem foi mais decisivo. Dupuis fala que o cerco de Constantinopla foi muito mais decisivo, porque Constantinopla estava muito mais perto das bases centrais muçulmanas, das bases de suprimentos, tudo. Então ela segurou um peso maior do que a Batalha de Tours em 732, que já estavam os muçulmanos com as linhas de suprimentos já mais estendidas. Edward Gibbons já fala que foi Tours que foi a salvação do Ocidente, e não o cerco de Constantinopla. Mas aí vai valer o ouvinte aí que está escutando, quem quiser ler mais, tirar suas próprias conclusões, se é o cerco de Constantinopla de 718 com Léo III, o Conon, ou a Batalha de Tours, que nós vamos falar agora, que é a última batalha. Por via das dúvidas, eu vou deixar um link para quem quiser para uma edição nova de Conan o Bárbaro,
livro 1, que saiu há pouco tempo pela editora Pipoca e Nanquim, do Robert Howard. Tradução nova, coisa linda. Já saiu 1 e o 2, vou deixar o link pra galera. Passa pelo link aí da Amazon nosso aí. Então, no fim das contas, os árabes fizeram cerca a Constantinopla, não conseguiram desembarcar tropas de maneira adequada, tomaram o pau pela retaguarda dos búlgaros e voltaram com o rabo entre as pernas. Foram embora com o rabicó entre as pernas. Então essa é a primeira vitória cristã, né? Isso foi a primeira vitória cristã. Na verdade, ocorreu o primeiro cerco, que foi uma vitória cristã, lógico, mas esse de peso é considerado pela historiografia, pelas fontes, como a primeira vitória de fato cristã. O exército muçulmano de Maslama conseguiu fazer o cerco por terra, mas falhou em cercar pelo mar. E apesar das ajudas que vieram, sofreram pelo fogo grego, sofreram também porque as tropas árabes se desintegraram em terra, né, com o ataque búlgaro. Sim. Então, o inverno foi muito forte, né? Foi muito forte também nesse sentido. As tropas tiveram que se aquartelar e foi um inverno muito rigoroso, vale ressaltar, pelos padrões da época. Então, mais isso também para ferrar com as tropas muçulmanas não acostumadas, né, com esse tipo de intempérie, né? De temperatura e tal. Os muçulmanos levaram as máquinas de cerco deles, vai lembrar, mas as muralhas de Teodósios que foram melhoradas por Constantino, ou não sei se foi o contrário, enfim, ajudaram bastante. E nisso aí nos leva para a última batalha que nós vamos discutir agora, que é a Batalha de Tours, que ocorreu em 732, já na França, ou a Batalha de... Como é que é, Bull? Poitiers. Isso aí. Porque aí vai do ouvinte também. Depende da fonte. Um vai falar que é Tours, o outro vai falar que é Poitiers. Então, depende da fonte, mas é a batalha onde Carlos Martel... A questão, a diferença aí é o seguinte, né? O exército franco estava aquartelado em Tours para sua defesa, e quando o ataque muçulmano foi rechaçado, eles estavam em Poitiers. Isso, exatamente. Por isso que tem verdade, eles se encontraram no meio do caminho. Isso, exatamente. Eles se encontraram no meio do caminho. Então, por isso, se você falar um dos dois aí, também fala que a batalha dos francos também tá a mesma coisa, porque salvou também tá ele. Tudo certo. Isso. Mas, a gente já falando da Batalha de Tours de 732, como nós tínhamos falado, 73 anos depois da Batalha de Yarmouk, que foi em 636, já em 709, os muçulmanos já estavam no Estreito de Gibraltar. E os muçulmanos, os árabes na época, né, os beduínos, eles tinham incorporado muitas tropas berberes e mouros em seus rankings. Então o exército muçulmano estava muito grande naquela época e não perdeu tempo. Musa bin Nusayr, que já era o governador da África do Norte naquela época, já pediu para Tariq Zaid, que era o governador de Tangiers, não sei o nome, enfim, que foi conquistado em 709, para já invadir a Espanha. Então, em 710 já tinha as primeiras incursões na Espanha, na Andaluzia, né, naquela época, que era, no caso, um reino dos visigodos, que eram cristãos. Na verdade, no começo eles eram arianos, né, faziam o culto ao arianismo e depois viraram cristãos. Mas era um reino muito fraco. Então não é à toa que os muçulmanos começaram a invadir aos poucos, em incursões, até a batalha do rio Guadalete, em 711, onde Roderico, né, que era o rei visigótico ou visigodo? A gente chama de visigodo, visigodo. Né? Isso. Não perdeu tempo e já foi encontrar os muçulmanos, já foi cortar o mal pela raiz. E encontrou já no sul da Andaluzia, né, no sul da Península Ibérica, só que os muçulmanos derrotaram Roderico, até porque ele foi traído pelos nobres espanhóis que abandonaram ele no meio da batalha. Palhaçada, né, do cacete, né? Então, abandonaram porra, em 7 anos eles conquistaram toda a Península Ibérica, e em 712 eles já estavam fazendo incursões acima dos Pirineus, que já é na França. Então, tô doido aí.
Olha a rapidez desse povo. Enfim, em 7 anos eles conquistaram a Península Ibérica e ficou apenas um reino cristão ali nas Astúrias, que é bem no norte da Península Ibérica, que é através de uma cadeia de montanhas onde eles conseguiram se sobreviver por 700 anos, que depois eles reconquistaram, né, a Península Ibérica. Mas os árabes eles não perderam tempo. Então, em 716, as incursões que começaram em 712, né, em 716 as incursões na França já estavam em pleno vapor, mas os árabes foram derrotados em Toulouse, em 719. Isso foi um ano depois do cerco de Constantinopla, que os árabes foram derrotados também. Então isso ficou um sentimento lá em Damasco de tipo, não, essa porra tá errada. Então em 700 ficou, não, nós vamos então continuar. Em 731, então governador da Andaluzia na época, né, que era Al-Rahman Al-Ghafiqi, falou que iria invadir o Reino Franco. Isso foi mais, vamos supor, foi uma conquista, né, de levar a justiça e a fé islâmica para os infiéis, né, no caso os cristãos do Reino Franco, mas ele também tinha esse termo também de incursão mesmo, pilhagem, porque os muçulmanos viviam era disso. Eles foram conquistando os povos, conquistavam povos que eram fazendeiros, tal, eles eram mais esses nômades do deserto. A tradição deles eram incursões, pilhagem. Então, na França foi a mesma coisa. Lembremos de um ou outro povo nórdico, escandinavo, que às vezes é louvado pela bravura e que adotava o estilo de vida viking, que é a mesma coisinha. A mesma coisa. Uhum. E Abdul-Rahman vai lembrar que ele não poupou região, pilhou geral. Subiu os Pirineus em 731. E o que acontece? Quando ele subiu os Pirineus, ele já tinha encontrado Eudes, no caso, que era o duque da Aquitânia, que derrotou ele, já tinha derrotado ele antes, em 719, mas agora em 731 tinha levado 2 coros, no Rio Garonne e em Bordeaux. E vale lembrar que o Eudes, ele era o duque de Aquitânia e ele pediu ajuda a Carlos Martel. Ó, os muçulmanos estão aqui, estão ferrando com a gente e tal, tá subindo aí, tá tocando o terror. Só que, na verdade, ele não gostava muito do Carlos Martel, porque ele queria Aquitânia para ele, né? Sim. Mas com essa ajuda que Carlos Martel deu ao duque de Aquitânia em derrotar os muçulmanos, meio que podou o atrevimento dele de tentar garantir a região de Aquitânia como um estado dele apenas. E essa ajuda de Carlos Martel mudou também um pouco essa vitória em Tours, mudou a geopolítica toda ali, porque ele já tinha conquistado, né, à toa que ele é o vô do Carlos Magno. Só para ter Carlos Martel, só para ter noção, tanto que essa vitória também em Tours, da família. Exatamente, é o patriarca lá. Tem os patriarcas lá, não sei se tem parentesco com ele, Pepin I, Pepin II, não sei, mas isso era o começo do Reino Franco. Mas para você ver que o sentimento de pilhagem era tão grande que Al-Rahman queria ir para Tours por causa da Basílica de Saint-Martin, que tinha muitos tesouros dentro dela. Então cercaram Poitiers e foram em direção a Tours, já no centro da França. Carlos Martel, já sabendo, já falou para Eudes, não ataca eles e deixa eles ficarem pesados. Ele já conhecia os muçulmanos, pesados de tanta pilhagem. Quando eles estavam, quando Al-Rahman percebeu que Carlos Martel já estava indo ao encontro dele, o que Al-Rahman fez? Parou e começou a voltar com todo o butim que ele conseguiu. Não é à toa que ele foi pego entre Poitiers e Tours, que ele já tinha garantido um pouco da pilhagem dele em segurança para o sul, mas Carlos Martel escolheu um local que é perto do rio Vienne, se eu não me engano, mas entre Poitiers e Tours, numa parte alta,
escolher o terreno, lógico, e numa parte floresta densa. Por quê? Para as tropas muçulmanas não identificarem o real número dos francos, do exército franco, e também eles evitarem a carga da cavalaria muçulmana. Lembrando que era uma cavalaria pesada, né? Isso, porque a cavalaria deles, o que acontece? Carlos Martel, ele era inteligente a ponto do que ele fez. Ele, que nem nós discutimos no começo, ele desmontou a cavalaria dele. Porque ele sabia que a cavalaria dele não tinha disciplina, a gente sabia que a cavalaria dele não tinha ainda o estribo. Só os nobres que possuíam essa característica, mas a cavalaria dele não possuía. Usava só como um pezinho para montar e não de forma de combate. Exatamente, né? À toa que quando encontrou a cavalaria de Al-Rahman, ele falou assim, eu vou desmontar minha cavalaria porque eu não tenho disciplina suficiente para pegar eles em campo aberto. Aguentar uma rápida cagadinha na tanga. Isso, exatamente. Sim. Desmontou e ele sabia também que a cavalaria berbere, no caso, a cavalaria muçulmana, ela era muito fraca na defesa e não forte o bastante no ataque. Se ela não conseguisse, no começo, te ferrar, porque era uma cavalaria quase pesada, entendeu? Ele era uma cavalaria com lanças e espadas e escudo, claro. Eles possuíam não armaduras, mas malhas, né? Vale lembrar que isso não eram também para todas as tropas, a cavalaria muçulmana. Então, os francos simplesmente fizeram uma barreira, um muro de escudos e sustentaram por 6 dias os ataques dos muçulmanos, que foram solapando. Edward Gibbons até fala que foi um cinturão de gelo, que na verdade outro historiador, que é o Davis Hanson, fala que na verdade é um muro compacto de escudos, de várias pessoas fazendo aquela parede de escudos mesmo, e aproveitando a brecha de um muçulmano desavisado, de um cavaleiro ou de uma infantaria a pé, para você pegar a barriga do sacana. Então, era essa a barreira disso. Rapidamente, a gente está falando aí de 15 a 20 mil francos. Isso. Contra 20 a 25 mil muçulmanos. Então, era gente para dedéu. Poderiam ser mais muçulmanos, só uma coisinha, poderiam ser mais muçulmanos, mas tinha muita gente ainda pilhando, muita gente ainda que não tinham atendido ao combate, que ainda continuavam pilhando no centro da França. Então, poderiam até ter sido mais muçulmanos, mas o instinto... Ainda assim, a gente pra caramba, você tem uma infantaria extremamente disciplinada, num terreno favorável, contra um monte de muçulmanos cansados, pesados, preocupados com a retaguarda, com toda a pilhagem. Com toda a pilhagem, o exército estava pesado, né? E impedidos de manobrar a cavalaria no meio das árvores. Sensacional a tática dele. Não, aí ele aguentou por 6 dias os ataques da cavalaria muçulmana e segurando com esse muro, né, de escudos, esse muro de infantaria franca, pesada. E no 7º dia, ele aproveitou que as cargas muçulmanas já estavam solapadas e Eudes, né, o duque de Aquitânia, com sua cavalaria, atacou o campo dos muçulmanos, na retaguarda. Esse ataque causou um certo problema, porque muitas tropas muçulmanas perceberam e voltaram para ajudar no campo. Nisso que eles voltaram para ajudar no campo, se dividiram, e na arte militar a gente sabe que quem se divide se ferra. Se fode. Se dividiram, Al-Rahman ordenaram eles para voltar, mas eles não voltaram. No que eles se dividiram, a infantaria franca, com Carlos Martel, deu golpe de misericórdia em quem ficou, e quem foi para o campo ou fugiu ou foi morto pelo duque de Aquitânia. Os cristãos nesse ganharam até o dia. O comandante muçulmano o Al-Rahman rodou na hora que a infantaria se desprendeu, se dividiu. Ele conseguiu chegar perto de Carlos Martel a ponto de lutar com a guarda pessoal ao mesmo tempo que eles fecharam o muro. E pronto, o cara ficou lá dentro. Aí pegaram o que estava lá dentro,
Mataram quem estava na frente, quem estava no meio, acabaram. E os muçulmanos sem liderança fugiram, no meio da noite fugiram e para o sul, para Andaluzia. E Carlos Martel ganhou o dia, ganhou o Império Franco, ganhou o apreço da cristandade, que beleza. Virou aí o vô aí de Carlos Magno, o Charlemagne, que é o percussor, não só do Império Romano do Ocidente, né? Vamos falar aí, que continuou com a fé cristã, foi que nem a gente lê nas fontes, o campeão da fé cristã naquela época, mas conseguiu repelir também as incursões dos muçulmanos. Então, nós dividimos com essas 3 batalhas porque foi a época de ouro da expansão islâmica. Apesar de todos os problemas, até o século VIII, a expansão islâmica ainda estava nos seus a pleno vapor. Daí em diante, que nós vamos citar já no próximo episódio, nós vamos citar já os turcos seljuques, que na verdade já não são mais os árabes, são esses turcos seljuques que tomam Anatólia, tal, até começa em Manzikert, a batalha de Manzikert 1071, e aí nós vamos até o século XVII aí com o cerco de Viena. Maravilha. Muito bom, excelente. Só última quantificação. Nesse rolo de Tours, 1.500 baixas francas contra 12.000 baixas muçulmanas. Só pra ter noção do tamanho do sarrafo. Quase 10 vezes mais baixas, né? O Carlos Martel já conhecia a natureza da cavalaria muçulmana. Ele desmontou a cavalaria dele porque sabia que não ia fazer frente. Escolheu o terreno para pegar eles, para que eles não... Vamos supor, se os muçulmanos soubessem o número real de tropas francas, provavelmente eles tinham juntado todo mundo para uma carga final. Mas eles não sabiam o número, porque além de estar num terreno alto, estava num terreno denso, com florestas. Então ele evitou as cargas de cavalaria muçulmana com isso, e é aquele de lutar, sobreviver para lutar mais um dia, né? Que a gente sempre comenta na história militar. E nisso ele conseguiu solapar aos poucos as cargas até esse ataque do Duque de Aquitânia, que desprendeu a formação muçulmana. E foi um abraço. Eu acho interessante comentar como consequência disso é que o Carlos iniciou uma grande reforma no sistema militar franco. Ele reconhecia, claro, pelo sucesso dele, a eficácia da infantaria, mas ele chegou à conclusão que a infantaria era muito lenta para o futuro da Europa. Então ele organizou uma unidade de cavalaria melhor, que serviu no princípio como sua guarda pessoal. Depois ele exigiu que todos os francos que pudessem se apresentar a cavalo para os futuros combates fizessem isso, e esse estímulo dado pelo Carlos às tropas montadas foi o embrião da era de ouro da cavalaria medieval, que a gente vai acompanhar aí em próximos episódios. Isso. Que não só como quem dominava os campos de batalha, e a cavalaria franca e francesa são a principal referência de cavalaria que a gente tem na Europa, como até a mudança da cavalaria simplesmente de uma unidade de combate, de uma forma de combater, para um status social. Você tem uma elite que passou a se identificar como cavalaria mais do que propriamente chevaucheur, não é? O modo de combate. A nobreza britânica até hoje é ordenado cavaleiro. Isso. Então a gente tem resquícios disso até hoje por conta de Tours 732. Até os bizantinos, reformas depois, hein? Até os bizantinos reconheciam a cavalaria franca como no ápice dela depois de anos, porque os bizantinos também entravam não só em diplomacia, mas também teve combates. E eles conheciam a carga de cavalaria franca já um pouco mais para frente de Tours também, e já sabiam tanto que ela era poderosa. Agora vai lembrar também, Mike, que você estava falando do Carlos Martel. Ele foi o primeiro na Europa que criou um exército profissional depois do Império Romano.
A derrocada do Império Romano. Foi ele. Com dinheiro da igreja, não é bobo? Com dinheiro da igreja pra pagar a galera. Mas porque a igreja tava com medo. Era viking lá em cima, era muçulmano lá embaixo, era bárbaro lá, aquelas tribos germânicas no leste. A igreja falou, eu tô no saco, então vou dar dinheiro pra esse cara aqui. Aí ele, esperto também, criou as unidades militares, que nem o Mac falou. O exército profissional na Europa, depois do fim do Império Romano, a época das trevas e tal, que todo mundo fala, mas ele foi o primeiro a ter o exército profissional, a recriar o exército profissional, né? Na Europa, com dinheiro da igreja, mas recriou. É isso aí. Muito bom. Excelente, senhores. Excelente CGCast sobre expansão islâmica, primeira parte. Tem algum livrinho aí, uma bibliografia pra gente, Paulus? Tem um livro muito bom que chama No Caminhos de Deus, só que, na verdade, eu consegui ele em inglês, né, que é In God's Path, que é um livro, eu só quero pegar aqui o nome do autor, que chama Robert Hoyland, que é um livro muito bom sobre as conquistas árabes, né? As primeiras conquistas árabes. Mas tem um livro também do grande Hugh Kennedy, que já é conhecido também. Hugh Kennedy tem vários livros também sobre a expansão islâmica. E o nome dele é As Grandes Conquistas Árabes, o nome do livro. Esse livro também é sensacional, como o Islã se espalhou e como mudou o mundo em que nós vivemos. Então procura por Hugh Kennedy e... Qual que é o nome do outro aqui? Peraí. Robert Hoyland, que é In God's Path, The Arab Conquest, que é No Caminho de Deus, as Conquistas Árabes. São esses dois. Outro também que eu só gostaria de citar também é aquelas 15 batalhas que mudaram a civilização do... eu esqueci o nome do autor, mas é um livro muito conhecido, e o Edward Gibbons conta da Batalha de Tours, que lá no caso para ele tá certo, é Tours mesmo, se eu não me engano, e é um relato muito bom também. Então vale a pena pro ouvinte, se tiver mais interessado, também procurar sobre as 15 batalhas que mudaram a civilização. Por aqui eu vou indicar outro manualzão, outro livro que serve como início de pesquisa para um monte de coisa, que se emparelha bastante com esse livro citado pelo Paulus agora. É o 50 Batalhas que Mudaram o Mundo, do William Wire. Ela é da M-Books, lançado aqui no Brasil em 2012, acho. Deixa eu dar uma olhada que tá na mão. Não, foi antes. 2006. Terceira edição de 2006, tá o link. Como eu comentei antes, edições de Conan o Bárbaro estão aí embaixo para quem quiser. E para falar de cavalaria, antecipando um pouco a discussão, existe um livro chamado A Cavalaria, do Dominique Barthélemy. É um livraço, referência para estudo de cavalaria medieval, com base na cavalaria francesa. E eu vou deixar o link para quem tiver interessado, mas é estudo acadêmico, um pouquinho mais denso, mais chatinho de ler até. Maravilha. Beleza, Mac, Paulus, muito obrigado por hoje. Eu que agradeço. Vamos aí, tem nossa segunda parte aí que o ouvinte vai gostar também, que já é com os otomanos, mas expansão em pleno vapor, principalmente com Constantinopla. Viena, pedido de ouvinte, tá chegando. E Viena. Tá chegando. Muito bem, Mac, obrigado. Valeu, Paulus. Agradeço nossos ouvintes também pela audiência. Acompanhe o CG pelo nosso site, clubedegenerais.org, também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter. Se você aí que nos ouve curtir esse episódio, acha que mais alguém pode gostar, por favor, compartilhe o link, indique o Clube de Generais. Se você não gostou, escreve pra gente também, porque é importante. Se for o caso, a gente volta no assunto. Isso. Abraço pra todo mundo, até a próxima. Faz as correções. Um abraço. Eu já vou despedindo também, Bull. Mac, um abraço pra vocês, um abraço pro ouvinte aí. E até o próximo episódio. Beleza, valeu, gente. Um abraço, tchau.